Caramba, mais... Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa jornada de atualização em ecocardiografia. Boa noite, doutor Eugênio. Doutor Carlos Antônio vai entrar daqui a pouco. Nós vamos iniciar, então, a terceira aula sobre tromboembolismo. E o doutor Eugênio vai nos falar sobre os procedimentos necessários para evitar exatamente os fenômenos tromboembólicos, que são o fechamento do foramen oval patente e a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo. Então, eu deixo a palavra com o doutor Eugênio. Pode começar, Eugênio, por favor. Obrigado, Castilho. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos Antônio, todos os colegas. Nós vamos dividir em duas partes essa apresentação. Eu vou começar com o ecocardiograma na oclusão do apêndice atrial esquerdo. Tem algumas considerações iniciais. Eu gostaria de mencionar que 87% dos AVCs são de causa tromboembólica. A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais frequente, de modo que existe uma associação muito grande entre fibrilação atrial e AVC. Então, o risco de AVC em pacientes com fibrilação atrial é em torno de 5% ao ano. E esse risco aumenta 1,5% ao ano para pacientes entre 50 e 59 anos e mais de 23% para pacientes entre 80 e 89 anos. Além disso, o apêndice atrial esquerdo é o local mais frequente na formação de trombos intracardíacos, na FA. Não valvar em 90% e na FA valvar em 57%. Portanto, existe aqui um binômio e uma associação entre fibrilação atrial e trombogênese no apêndice atrial esquerdo. E, por conta dessa associação, eu vou apresentar um trabalho muito interessante, que foi uma publicação de 2019, uma publicação recente, pelo Europace, publicado pelo Europace, e que os autores fizeram uma compilação de diversos trabalhos apresentados por diversos outros autores aqui, como os senhores estão vendo, dividido em 3 aspectos. Primeiro, alterações do endotélio do apêndice atrial nos pacientes que têm fibrilação atrial. Então, eu vou mostrar aqui algum resumo, do que esses autores apresentaram e verificaram que existe lesão endocárdica no apêndice atrial, nos pacientes que têm insuficiência mitral e estenose mitral. O apêndice atrial, nos pacientes que têm fibrilação atrial, ele se apresenta mais rugoso e espessado. Tá? E tem depósitos, verificaram que existe depósito de fibrina e fibroelastose. Além disso, foi comprovada a hipertrofia de miócitos, necrose, infiltração de células mononucleares. Vou deixar os aspectos clínicos para o próximo slide. E a ressonância nuclear magnética também, diversos autores evidenciaram alterações cicatriciais no apêndice atrial com formação de trombo nos pacientes portadores de fibrilação atrial. Outras alterações, identificadas por inúmeros autores, é a evidência de efeitos protrombóticos na FA, isso baseado em estudos clínicos. Então, foi constatada a elevação dos níveis de fatores protrombóticos, a elevação dos níveis de fibrinogênio, de protrombina, de dedímero, de antitrombina, de plaquetas, do fator von Willebrand e do fator 13 da anticoagulação. E também evidência de processos inflamatórios nos pacientes portadores de fibrilação atrial. Então, diversos autores constataram que existem níveis elevados de marcadores inflamatórios, como, por exemplo, fibrinogênio, a proteína C reativa, níveis elevados, e esses níveis elevados de proteína C reativa têm correlação com formação de contraste espontâneo ou formação de trombo no apêndice atrial esquerdo. Além disso, há níveis elevados do fator de necrose tumoral nos pacientes portadores de fibrilação atrial e também foram constatados níveis elevados de citocina associados a eventos isquêmicos em pacientes com fibrilação atrial. De modo que a junção desses 3 fenômenos, inflamação, estados protrombóticos e dano endotelial, favorece aquela cascata de formação de trombo no apêndice atrial esquerdo. Então, portanto, existe uma relação muito bem estabelecida entre formação de trombo no apêndice atrial e fibrilação atrial. O que fazer, então, nessas situações de fibrilação atrial? Em face do que como eu comentei anteriormente, do alto risco de embolização que esses pacientes apresentam.
Então, a gente sabe que técnicas cirúrgicas para a oclusão do apêndice atrial esquerdo têm baixo sucesso, em torno de 10% a 60%. Isso está indicado apenas para os pacientes que vão submeter a uma outra cirurgia, como, por exemplo, um reparo valvar. A anticoagulação oral para a prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial tem recomendação classe 1, nível de evidência A. Esse é o principal meio de tratamento para esses pacientes. Entretanto, em situações específicas em que o uso de anticoagulantes não é possível, uma alternativa a ser considerada é o implante percutâneo de dispositivos para a oclusão do apêndice atrial. Existem alguns trials a respeito desse assunto. Eu vou mencionar rapidamente 2 trials aqui, que é o PROTECT AF e o PREVAIL, esse aqui de 2009 e o outro mais recente de 2014, e um estudo recente compilando os dois trials, mas foi publicado também o ano passado. Os autores, o desenho dos 2 estudos foi bem parecido. Então, os autores constataram que existe uma diferença muito grande entre o grupo controle, ou seja, aqueles pacientes que não são tratados, com os pacientes que são tratados ou clinicamente com anticoagulantes ou com o implante de dispositivo de oclusão. Esses 2 trabalhos se relacionaram ao implante da pessoa. Carlos Antônio. Vejam que, em relação a quando se compara o tratamento medicamentoso com o implante percutâneo de prótese para oclusão de apêndice atrial, não se constatou inferioridade do procedimento em relação ao tratamento clínico. De modo que o hazard ratio demonstrou alguns benefícios dos pacientes que estão submetidos ao implante percutâneo, como evidência de menor taxa de sangramento, taxa de... um pouco mais redução. Estou ouvindo uma voz aqui que está me incomodando. Carlos Antônio está entrando aí. Menos frequente do que naqueles pacientes que receberam o tratamento medicamentoso. E o que importa em termos de ecocardiograma na avaliação para a oclusão percutânea do apêndice atrial? O ecocardiograma transesofágico é mandatório, é fundamental. Esse é o método que tem que ser utilizado para avaliação desses pacientes. E o principal papel do ecocardiograma nessas situações é identificar a morfologia do apêndice atrial e estimar as dimensões da cavidade. Vejam, existe, em relação à morfologia do apêndice atrial esquerdo, são vários as morfologias do apêndice atrial esquerdo. Os mais comuns são o cauliflower, que é o couve-flor, o windsock, que é aquele biruta, a morfologia de cactus e asa de galinha. Então, esses são os aspectos ecocardiográficos mais frequentes em relação à morfologia dos apêndices atriais. As mesmas morfologias aqui visualizadas na angiografia e na tomografia. O que interessa para a gente é o aspecto ecocardiográfico. Em relação às dimensões do ato esquerdo, do apêndice atrial esquerdo, essa é uma situação que deve ser bem trabalhada pelo ecocardiografista, principalmente porque o apêndice atrial esquerdo ele tem uma morfologia geralmente ovoide, e é preciso, para aferir adequadamente a dimensão do apêndice atrial esquerdo, e essa dimensão é importante para a escolha do tamanho da prótese. Então, a gente tem que avaliar o apêndice atrial esquerdo em diversos ângulos. Na realidade, é fazer uma varredura em diversas posições do ecocardiograma transesofágico, utilizando como referência sempre, eu destaque aqui em vermelho, a artéria circunflexa. Então, a gente mede as dimensões do ósteo do apêndice atrial em 0 grau, 45 graus, 90 graus, 135. Pode haver variações em relação a esses ângulos, e essa varredura a gente vai obtendo na hora do exame, e o valor maior, nesse caso aqui foi obtido a 0 grau, é o que a gente considera para a adequada escolha do tamanho da prótese. Evidentemente que a gente tem que avaliar também a profundidade do apêndice atrial esquerdo em todas as posições. E, como essa imagem está demonstrando aqui, essas medidas estão demonstrando também, alguns dispositivos, os dispositivos dispõem de um corpo que ele fica aderido no que a gente chama de land zone, mais ou menos 1 a 2 centímetros abaixo do ósteo. É uma medida que a gente tem que efetuar também nas diversas posições do ecocardiograma. Quando a gente disponibiliza
tem a disponibilidade do eco transesofágico, essas medidas ficam bem mais fáceis, porque numa única janela a gente pode observar e fazer as medidas sem precisar fazer aquela varredura. Alguns aspectos a gente tem encontrado, quando o apêndice atrial é esférico, as medidas ficam bem mais simples, qualquer variação da angulação do eco bidimensional, a medida vai ser sempre a mesma. Entretanto, a maior dificuldade é quando a gente pega um apêndice atrial com esse aspecto aqui de aspecto ovoide, e aí a gente, quando não disponibiliza o eco tridimensional, a gente tem que fazer uma varredura completa pela ecocardiografia bidimensional para chegar no seu maior diâmetro. E a ecocardiografia tridimensional também dispõe de um recurso que eu tenho utilizado bastante, que é a avaliação do apêndice atrial através de cortes tomográficos. Então é uma medida bastante simples, demora um pouquinho mais de tempo, mas é bem eficaz. A gente coloca o apêndice atrial em diversas posições ortogonais, identifica o ósteo, o corpo, e aí a gente consegue avaliar bem as dimensões do ósteo, fazer todas as medidas de área, de diâmetros, de perímetro, e essas informações são muito parecidas aos aos dados obtidos também pela tomografia. De modo que a principal função da identificação da morfologia e das dimensões do apêndice atrial esquerdo é encontrar a prótese mais adequada, com um tamanho mais apropriado para a efetivação correta do procedimento. Vejam que, obviamente, que nessa situação em que você está avaliando um apêndice atrial com uma provável indicação de oclusão por via percutânea, quando a gente encontra um trombo aqui no apêndice atrial esquerdo, isso já contraindica de cara o procedimento e, portanto, não é necessário fazer mais qualquer tipo de medida. Existem diversas próteses disponíveis, cada um com suas características. No Brasil nós temos cerca de 3 ou 4, eu vou falar especificamente das que a gente mais usa. Temos aqui a prótese do Ótimo, da Boston. Cada uma delas tem algumas características, tem tamanhos diversificados. Todas elas são feitas de nitinol. A prótese do Ótimo varia entre 21 e 33 milímetros. E elas servem, portanto, para apêndices atriais que têm essa dimensão, o mínimo de 31, o máximo de 31. Todas elas são recapturáveis, caso haja algum problema durante o procedimento. A prótese da Amplatese também tem uma variação razoavelmente boa de modelos, de 16 a 30, né, e serve para apêndices atriais menores, 12 a 28, portanto. E uma prótese que a gente tem utilizado bastante é uma prótese chinesa, a Lambre, e vejam que ela tem 17 tipos de tamanhos diferentes. Pode ser usada para tamanhos menores, tamanhos maiores de apêndice atrial, e é uma prótese bem fácil de usar, e a gente gosta muito desse tipo de prótese. Em relação à função transeptal, a gente está observando aqui na posição do eixo curto, a aorta está aqui aparecendo, a gente se baseia por ela para identificar a face da região anterior, então a função tem que ser posterior em relação à aorta, e no eixo das cavas, inferior em relação à veia cava superior, ou seja, próximo da veia cava inferior. Então a prótese tem que ser, o local da função tem que ser inferior e posterior. Na imagem tridimensional é mais ou menos assim que a gente identifica. Aqui é o septo interatrial, visto pela face atrial, a aorta está nessa posição anterior, aqui estaria a veia cava por trás, superior, a veia cava inferior. Esse aqui é o quadrante ideal para fazer a punção na região, portanto, posterior inferior, a mesma região vista pelo lado do átrio direito, a cava superior está aqui, a cava inferior, a aorta está nessa posição, então, na região posterior inferior. Isso porque, quando a gente funciona na região adequada, veja essa imagem tridimensional, que está o septo interatrial, a válvula mitral lá no fundo, a aorta aqui na frente, a punção posterior em relação à aorta e inferior em relação ao plano das cavas faz com que o sistema, exista uma facilidade maior para que o sistema vá diretamente para a região do apêndice atrial esquerdo. Vou mostrar então alguns exemplos de oclusão do apêndice atrial. Vejam nesse caso aqui, foi colocada uma prótese de Amplatese. Uma paciente, todos os casos que eu vou mostrar aqui são casos da nossa experiência pessoal, dos grupos que a gente faz parte, e todos eles tiveram indicação adequada. Eu vou mostrar no final quais são essas indicações. Então, se vocês tiverem
talvez, não sei se vocês estão vendo aqui um apêndice atrial com circulação lenta, formando contraste espontâneo. Observem que tem fluxo lento, a gente praticamente não vê o mapeamento de fluxo a cores. Observem aqui, para a gente efetuar aquelas medidas que eu demonstrei no slide anterior, a gente utiliza como referência a artéria circunflexa, está bem evidente aqui. O fluxo no apêndice atrial com velocidade baixa. E aí a gente faz aquela varredura em todas as posições para medir o ósteo, a land zone, o tamanho do corpo do apêndice atrial, para identificar o tamanho da prótese mais adequada para esse paciente. Em várias posições, a gente faz a mesma medida, sempre tomando como referência em todas as posições a artéria circunflexa. Mais uma vez, mais uma medida. Então, de forma que o maior tamanho que a gente encontra é o tamanho que a gente vai utilizar para escolher a prótese. E aqui já estamos realizando a punção posterior em relação ao eixo aórtico e inferior em relação ao eixo da cava, como a gente está vendo aqui nessa imagem tridimensional, já foi funcionando aqui nessa região. Vejam o guia aqui passando para o átrio esquerdo, a bainha indo em direção ao apêndice atrial. Isso aqui é o ligamento de Marshall, que separa o apêndice atrial da veia pulmonar superior esquerda. E aqui já é a prótese sendo implantada, a prótese de Amplatz. Vejam aqui ela, nesses dois cortes ortogonais, ela concluindo totalmente o ósteo do apêndice atrial e o corpo dela aqui na land zone. A visão tridimensional da prótese implantada, porém ainda não liberada. Aqui a gente, se houver qualquer problema, a gente ainda pode recapturar a prótese. E ela já liberada, concluindo totalmente o apêndice atrial esquerdo, aqui a válvula mitral. Esse é o aspecto que a gente tem nesse tipo de prótese, na prótese Amplatz. E a gente sempre observa se tem algum leak periprotético associado com mapeamento de fluxo a cores. Nesse caso, não tem nenhum leak periprotético. Essa aqui é uma outra prótese, a prótese Watchman. Vejam que ela tem uma morfologia um pouquinho diferente. Ela aqui já está implantada. Vejam que não tem mobilidade excessiva, significa que o tamanho foi adequado, ela está bem afixada. Não há refluxo periprotético, como está demonstrado aqui com o mapeamento de fluxo a cores. E a visão tridimensional, o aspecto da prótese, aqui é um corte em perfil, que estão os ombros da prótese. O apêndice atrial aqui totalmente ocluído. E essa imagem para mostrar a liberação da prótese, o corte bidimensional, que é a prótese de Watchman sendo dada, e aqui na imagem tridimensional. Esse é o aspecto da prótese. Isso aqui eu peguei do Jayce, e essa outra prótese aqui, que é a chinesa, a Lambert, vejam ela sendo liberada já. Isso aqui não é do Jayce, não, essa aqui é nossa mesmo. Observem ela sendo liberada, e aqui a gente utilizou uma técnica. Observem que o ligamento de baixo ele é encurvado. Então a gente usou a técnica de sanduíche. A gente deixa o corpo da prótese embaixo e o disco que oclui o ósteo na parte de cima, comprimindo aqui, fazendo um sanduíche com o ligamento de Marshall em face dessa alteração morfológica dessa estrutura. E no outro paciente, é habitual a gente fazer esse teste aqui para ver se a prótese está bem afixada, ou seja, o operador traciona para ver se ela sai, se ela solta. Vejam na imagem tridimensional essa manobra de tracionar para ver se ela está adequadamente afixada, uma outra posição, vejam aqui. E o aspecto morfológico da prótese já liberada, aqui a válvula mitral, o apêndice totalmente ocluído pela prótese. Então é importante avaliar, após o procedimento, se ficou algum grau de refluxo periprotético, e aí a gente pode quantificar esse refluxo periprotético graus de 1 a 5. Nesse caso aqui, eu não sei explicar porquê, o ideal é que esteja de 3 para cima, não, ou seja, o grau 3 é quando o jato é menor do que em torno de 1 a 3 milímetros, o grau 4 quando há apenas traços de refluxo, um jato menor do que 1 milímetro, o grau 5 quando há a ausência de refluxo. Portanto, o sucesso da oclusão é quando o grau é superior a 3. Vejam aqui nesse exemplo, uma prótese implantada aqui no apêndice atrial e um jatinho
razoavelmente significativo aqui nessa posição, na imagem estática, entre média e extensão, e ver que grau ficou esse refluxo periprotético. Quando a prótese não está liberada, é possível ainda removê-la, reposicioná-la ou trocar por uma prótese mais adequada. Esse é um exemplo nosso. Observem aqui uma prótese de Watchman, ocluindo o apêndice atrial. Esse fluxo aqui é o da veia pulmonar superior esquerda, e com um leakzinho, um tracinho de leak aqui, periprotético aqui nessa região. Esse tracinho é considerado, isso não dá problema, isso é considerado um procedimento eficaz. Portanto, como conclusão, o tratamento clínico para os pacientes que têm fibrilação atrial e risco de embolização, o tratamento clínico deve ser sempre preferencial, principalmente nas situações em que a fibrilação atrial de origem valvar, nos pacientes sem uso de anticoagulantes, por exemplo, pacientes que já fazem tratamento da tromboembolia pulmonar, trombose venosa profunda, em pacientes que já têm alguma prótese mecânica. É absolutamente contraindicado em pacientes com baixo risco de sangramento, aqueles pacientes que têm um chá de Vasco de 0. Doença valvar, por exemplo, sobretudo a estenose mitral, está contraindicado. Pacientes que têm trombo ou tumor no átrio esquerdo também está contraindicado. Pacientes que têm CIA ampla, por motivos óbvios, também é contraindicado o tratamento percutâneo da oclusão do apêndice atrial. E é bom sempre considerar a indicação em situações específicas, a indicação de oclusão percutânea. Nos pacientes que têm qualquer tipo de coagulopatia, nos pacientes que têm insuficiência hepática, insuficiência renal, malformações vasculares, aqueles pacientes que têm eventos isquêmicos, a despeito do uso controlado de anticoagulantes, também é uma boa indicação, pacientes que têm intolerância ao uso de anticoagulantes, idosos com risco frequente de eventos traumáticos, por exemplo, esses pacientes que têm epilepsia. Então, essas são as principais indicações desse tipo de procedimento. Então, concluímos aqui a parte de apêndice atrial e agora vamos para a segunda parte, que é a avaliação ecocardiográfica do fôramen oval pélvico. A apresentação que Carlos Antônio fez ontem já ajudou bastante a nossa apresentação de hoje. Alguma coisa eu vou ter que repetir, que acho até que existem pessoas que não viram a apresentação de ontem, podem estar vendo hoje. Então, alguns tópicos que eu vou comentar. Cerca de 20 a 25% da população tem fôramen oval pélvico, então um número bastante alto. Não há indicação para pesquisar FOP em pessoas saudáveis. A prevalência de FOP em AVC é em torno de 40%, sendo que em AVC criptogênico é em torno de 54%. É importantíssima a caracterização anatômica do FOP, identificar os FOPs de alto risco, como o Carlos Antônio mencionou ontem. É importante também a correlação com outros fatores clínicos de risco para embolia paradoxal e saber quando indicar a oclusão percutânea do fôramen oval pélvico. Relembrando aqui um pouquinho da embriogênese do septo atrial, nós temos na fase embrionária, o primeiro septo que aparece é o septo primo. Depois de algumas semanas, o septo secúndo começa a se formar, ele fica justaposto ao septo primo e cria aqui uma fossa, que a gente chama de fossa oval, onde há o ósteo secúndo, necessário para as trocas gasosas durante o período fetal. Isso depois se fecha, após o nascimento, um mês depois se fecha, e em alguns pacientes, 20 a 25%, persiste aqui o fôramen oval pélvico, como a gente mencionou anteriormente. Aqui é uma representação anatômica, um desenho demonstrando aqui o septo primo, o septo secúndo justaposto ao septo primo. Nessa região aqui é a região da fossa oval. Em alguns pacientes pode ter um fôramen oval pélvico e a passagem de fluxo nessa região. Uma peça anatômica demonstrando aqui, pela face atrial direita, aqui a fossa oval, a depressão da fossa oval, um fôramen oval pélvico tunelizado. E vejam aqui que interessante, na face atrial esquerda, o FOP aparecendo aqui e a relação dele com a aorta aqui. Essa imagem, bem próximo, bem anterior, bem próximo à aorta. Então, como eu falei anteriormente, é importantíssimo avaliar os fatores de risco para a embolia paradoxal pelo FOP. A gente sabe que quem tem mais chance de ter embolia paradoxal, ou seja, quem faz parte do grupo de risco, são os pacientes que têm aneurisma do septo interatrial, ou pacientes que têm mobilidade aumentada do septo atrial,
ou pacientes que apresentam shunt espontâneo significativo. É sempre bom verificar as dimensões do FOP. FOPs com gap acima de 2 milímetros, com extensão acima de 10 milímetros, são mais sujeitos à embolia paradoxal. Pacientes que têm válvula de Eustáquio proeminente também, pacientes que têm uma rede de Chiari também, são mais sujeitos a ter embolia paradoxal. Alguns outros fatores que a gente tem que considerar: pacientes que tiveram embolia pulmonar, trombose venosa profunda, exames de imagem demonstrando sinais de embolia cerebral, a gente tem que sempre desconfiar da presença de FOP. Pessoas que vão se submeter a viagens longas, que vão ficar imobilizados de forma prolongada, ou que vão se submeter a cirurgias prolongadas, ou pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, são aqueles que têm mais chance de desenvolver uma embolia paradoxal, principalmente em pacientes jovens, abaixo de 55 anos, mas em alguns pacientes idosos com fatores de risco para AVC, é sempre bom considerar a possibilidade de forame oval pélvico. Existem vários trials que demonstram a importância da oclusão do forame oval pélvico. A gente conhece pelo menos 4, são relativamente recentes, de 2017 para cá, 2 de 2017, 3 de 2017, outro de 2018. Todos eles têm um desenho bastante parecido. Comparando a oclusão do forame oval com o tratamento medicamentoso, existe uma superioridade na prevenção de eventos isquêmicos naqueles pacientes que se submeteram ao implante de prótese. Esse é um outro trial closed, vejam que demonstra que a oclusão do forame oval previne mais do que o tratamento clínico. O DEFENSE também é um outro estudo, todos eles são muito parecidos, de modo que eu consegui aqui compilar todos os principais dados deles, o RESPECT, o REDUCE, o CLOSE e o DEFENSE. Todos eles foram para pacientes que tiveram AVC criptogênico, todos eles foram identificados com FOP pelo estudo transesofágico. Alguns deles utilizaram um tipo específico de prótese. O que chamou mais atenção, que diferenciou um pouquinho dos outros, foi o CLOSE e o DEFENSE. O CLOSE porque avaliou mais aqueles pacientes que têm shunt importante, com mais de 30 bolhas, ou pacientes que têm aneurisma do septo, e o DEFENSE com pacientes que têm aneurisma do septo, hipermobilidade do septo, um septo maior do que 10 milímetros, ou um FOP maior do que 2 milímetros, aquelas situações de maior risco para embolização periférica, paradoxal. Vejam aqui um exemplo de um FOP. Carlos Antônio mostrou alguns exemplos muito bonitos ontem, eu vou mostrar alguns outros também. Um FOP de baixo risco, vamos supor ele. Vejam que, apesar de ter um abaulamento aqui do septo interatrial, esse septo não tem hipermotilidade, o shunt é um shunt fininho, discreto, não é contínuo, então isso a gente pode considerar como shunt de baixo risco, ou FOP de baixo risco. Vejam esse outro caso aqui no eixo curto, no eixo da aorta. Apesar da gente observar aqui um pouquinho de elevação, um pouquinho de hipermobilidade do septo aqui nessa região, o mapeamento de fluxo aquoso não demonstra nenhuma passagem, nenhum shunt, mas quando a gente faz um teste de macrobolhas, observe aqui o deslocamento durante a manobra de Valsalva do septo interatrial e a passagem de uma pequena quantidade de bolhas, não sei se vocês estão percebendo aqui, menos de 10 bolhas, então isso é considerado um FOP de baixo risco também. Diferente desse FOP aqui, observem aqui um paciente que tem hipertrofia lipomatosa do septo, com um aneurisma importante da lâmina do septo interatrial, um shunt significativo aqui, espontâneo. Situações também, vejam essa situação aqui, de um teste de infusão de macrobolhas, e algumas pessoas acham que esse teste deveria ser feito por veias, pela veia cava inferior, porque é na veia cava inferior que está a válvula de Eustáquio, e ele direciona as bolhas em direção ao FOP, é o que acontece na fisiopatologia da embolia paradoxal, porque a gente sabe que os trombos vêm dos membros inferiores, e geralmente esse teste de macrobolha a gente faz por veias dos membros superiores, então as bolhas chegam pela veia cava superior. Mas vejam que aqui a válvula de Eustáquio causa um turbilhonamento aqui e direciona as bolhas em direção ao forame oval. Nesse caso aqui, é sempre bom avaliar em mais de uma posição. No eixo das cavas, a gente não vê nenhuma passagem de bolhas. No eixo curto, a gente vê aqui uma pequena quantidade de bolhas passando aqui. Portanto, confirmando que existe forame oval pélvico. E uma situação que, às vezes,
a gente encontra, felizmente não é frequente, mas é uma situação desagradável. O Carlos Antônio mostrou ontem um caso de um teste de macrobolhas negativo durante o exame transtorácico e foi positivo no transesofágico, é isso que a gente espera mesmo acontecer. Nesse caso aqui, o paciente foi encaminhado porque teve um evento embólico, fez um eco transtorácico no interior e o colega, com teste de macrobolhas pelo exame transtorácico, identificou ou disse que tinha visto passagem de bolhas através do FOP. Então, o paciente já foi para a sala de hemodinâmica para a oclusão do forame oval, do hipotético forame oval, já que ele tinha contraindicação para o uso de anticoagulante. E observa que a gente sempre faz um teste de macrobolhas na sala, esse aqui sim, já com o paciente anestesiado, entubado, as bolhas chegam pela veia cava inferior, e observem que não há nenhuma movimentação atípica do septo, com a manobra de valsalva eficaz, que é aquela feita pelo anestesista, vejo tanto no eixo das cavas como no eixo curto, o forame oval foi negativo, infelizmente o procedimento foi suspenso. É uma situação bastante desagradável. Vou mostrar alguns exemplos de oclusão de FOP. Existem diversos dispositivos comercializados, todos eles são bons, eu pelo menos já usei vários deles, nunca tive problema com nenhum, e é isso que eu tenho escutado dos outros colegas que participam desse tipo de procedimento. Então, vejam aqui um caso inicial, no eixo das cavas, no eixo curto, o guia passando aqui pelo FOP, estão vendo? E aí a gente aproveita até esse guia para fazer as medidas. Vejam que aqui a gente tem um gap de 0,5 no eixo das cavas, um gap aqui de 0,4 no eixo curto, uma extensão de quase 10 milímetros do FOP. Então, características de FOP de alto risco. Aqui é a visão tridimensional do guia aqui passando pelo FOP, entrando já no apêndice no átrio esquerdo. A bainha e a liberação do lado esquerdo do disco. O disco foi liberado e está sendo tracionado em direção ao forame oval. Vocês estão vendo aqui. Eu vou adiantar. E aqui já com o disco do lado direito liberado, fazendo um sanduíche aqui com o septo interatrial. Então, o disco esquerdo, o septo interatrial dentro e o disco direito aqui. Vejam a posição dessa prótese. Essa é uma prótese chamada Cutec. Pelo lado esquerdo do septo interatrial, observem aqui o disco. Essa é uma prótese de amplatse, já sendo posicionada aqui, o disco do lado esquerdo, para ocluir, sendo tracionado aqui no eixo curto. E aqui já liberado o disco direito, vejam que a gente tem que observar que o septo realmente ficou entre os dois discos. Vejam aqui, uma parte do septo muscular também ocluída entre os discos. O mapeamento de fluxo acordo a gente não vê nenhum shunt. O aspecto tridimensional, observem o septo dentro dos discos, na visão do lado esquerdo. Uma outra situação aqui de um FOP de alto risco, aneurisma com mobilidade ampla do septo, com um shunt espontâneo, um gap aqui de quase 0,4 centímetros. É importante a gente verificar essas dimensões para escolher o tamanho adequado da prótese. Nesse tipo de situação, é bom colocar uma prótese um pouquinho maior, que prenda mais o septo interatrial, para que a prótese não fique balançando com um eventual movimento exacerbado do septo interatrial. Então, a gente tem que considerar isso. Aqui já é o guia passando pelo FOP. E a liberação na imagem tridimensional do lado esquerdo do disco, ele é liberado, e o operador traciona até a região onde fica o FOP. Isso aqui é um pouquinho de dropout que está aparecendo. E o resultado final aqui, com a prótese Seraflex. Portanto, como conclusão, eu gostaria de mencionar que o achado de forame oval prévio em paciente saudável não requer tratamento. Tá? A pesquisa de FOP deve ser rotineira em pacientes que têm AVC criptogênico. É sempre bom avaliar as características anatômicas do septo interatrial e do FOP para caracterizar aquelas situações de alto risco, de embolia paradoxal. Sempre temos que considerar a possibilidade de tratamento clínico.
e, evidentemente, que a indicação de oclusão percutânea deve ser criteriosa, mas trata-se de uma opção terapêutica bastante válida. Muito obrigado. Ótimo, doutor Eugênio, muito obrigado. Excelente apresentação. Então, e boa noite, doutor Carlos Antônio, que ele já está presente aí também, ainda bem. E nós vamos, então, iniciar aí uma sessão de perguntas, de respostas às perguntas que foram realizadas durante esses 3 dias de nossa jornada de tromboembolismo. Então, eu não tive pergunta para a minha parte, então eu vou passar as perguntas para o Dr. Carlos Antônio e para o Dr. Eugênio. Eu estou aqui com elas no meu celular. Vamos sem delonga para não demorar muito mais. Para o Dr. Carlos Antônio, a pergunta 1 de uma colega diz que, sem época de Covid, vocês acham que vale a pena tentar usar as bolhas no eco transtorácico para o diagnóstico de FOP? Ou melhor aguardar para um momento posterior? Caso não tenha essa imagem excepcional, claro, a imagem excepcional sua, né, doutor Carlos Antônio? Está se referindo a isso. Está me ouvindo, Castilho? Sim, perfeitamente, Carlos Antônio. O diagnóstico de FOP deve-se sempre usar macrobolha, mesmo no eco transtorácico. A grande diferença, mesmo com Covid, o eco transtorácico pode ser feito. Por exemplo, eu tenho 2 pacientes amanhã marcados transtorácico. A grande problema do Covid é o eco transesofágico. E aí, o que a gente tem feito é que nós temos protelado, desde que não há urgência de fazer durante esses dias com Covid. O eco, a macrobolha com um FOP no eco transtorácico dá o diagnóstico de FOP. Mas, como o Eugênio falou, as características anatômicas são essenciais. E aí a gente vai ter isso através do eco transesofágico. Além do que, eu ontem mostrei casos, nós já tivemos vários casos, em que o uso da macrobolha não passa para o lado esquerdo. Então, o eco transesofágico nesses pacientes é determinante no diagnóstico da presença do FOP. Não sei se eu respondeu perfeitamente, ótimo, doutor Carlos Antônio, muito obrigado. E vai mais uma pergunta para você. Essa pergunta, número 2, então, diz o seguinte, de um colega nosso, só a passagem de sangue pelo colo, átrio esquerdo, átrio direito, já não é suficiente para fazer o diagnóstico de FOP? Precisa documentar passagem átrio direito, átrio esquerdo? Precisa. Tanto que na classificação que a gente tem, isso é determinante da importância do FOP, como nós temos aquela contagem de macrobolhas. Então, isso só será feito se usarmos a macrobolha. É verdade que só o colo, e desde que tenha bastante segurança disso, dá para fazer o diagnóstico de FOP, mas não da inversão de shunt. E a inversão de shunt de fluxo átrio direito, átrio esquerdo, e a quantidade dessa inversão guardam uma correlação importante. Por exemplo, mais de 30 microbolhas ou macrobolhas no átrio esquerdo, isso denota um shunt importante, e isso é um critério de gravidade. É importante a gente ressaltar que nós estamos falando de pacientes, avaliação de FOP em pacientes com AVC criptogênico. Né? Os pacientes já tiveram AVC. E perfeito. É importante ver quantas macrobolhas passam. E é verdade que eu acredito aí, pessoalmente, que esse critério de quantificação do shunt pela macrobolha, ele não é perfeito. Nós vamos encontrar situações, inclusive, que você faz o contraste e não passa a macrobolha. Por isso que deve-se fazer 2, 3 vezes. E ressalto a importância da manobra de valsalva bem eficiente. E uma coisa que atrapalha um pouco é a sedação. Então, o eco transesofágico com macrobolha, o paciente sedado, e isso está sendo uma prática para diminuir o desconforto,
frequentemente atrapalha. E aí nós podemos ter casos de falso negativo. Às vezes é interessante, às vezes nem sedar o paciente, o desconforto do paciente, porque vai dar mais segurança no diagnóstico, que pode ser determinante de um procedimento ou não. Ok? Ok, obrigado, doutor Carlos Antônio. E vai mais uma, são todas perguntas para Carlos Antônio, né? Aqui vem uma bem interessante que acho, de uma colega nossa, que pergunta: no caso de não haver possibilidade de fazer eco transesofágico, é aceitável confirmar o forame oval patente através da infusão de macrobolhas? Imagino que no eco transtorácico. Inclusive, vários estudos mostram uma sensibilidade semelhante do eco transesofágico e do eco transtorácico. O que eu ressalto da importância do eco transesofágico são os critérios, onde os critérios anatômicos, que são muitas vezes determinantes na indicação da prótese. O eco transtorácico não vai nos dar, vai dar o diagnóstico de FOP. Mas, por exemplo, a extensão do forame, a largura do forame, a válvula de Eustáquio, rede de Chiari, o ângulo da cava com o flapping isso aqui nós não vamos ter. Isso eu ressalto, porque inclusive eu mostrei ontem, que é um critério, um estudo que foi publicado no final de 2019, na Nakayama, onde com essas variáveis ele criou um score de risco para AVC. E é muito importante esses dados anatômicos, que o eco transtorácico não vai nos fornecer. Certo, doutor Carlos Antônio, obrigado pela resposta. Vai mais uma pergunta aqui de um colega. Eu não sei, perdi o som. Não, estou ouvindo? Agora estou ouvindo. Ok, sim. ok. Então, já respondeu a pergunta anterior? Já. Então, vai a próxima pergunta, doutor Carlos Antônio. Pois não. Na sua experiência, qual a relação entre FOP e enxaqueca? Essa é a última pergunta? Não, não é a última, é mais uma pergunta não é a sua. última, porque essa não é tão fácil. Quer deixar para o final? A experiência, não lembro de ter que indicar. O fato é que pacientes que têm FOP têm mais enxaqueca. Isso foi claro quando foi se indicado o fechamento, a oclusão do forame oval, e pacientes que tinham enxaqueca e diminui a enxaqueca, né? Alguns estudos não mostraram benefício, mas ultimamente, esse ano já tem alguns estudos que mostram benefício. Quem indica, por exemplo, qual é o critério? Que tipo de enxaqueca? Parece que o que mais beneficia são as enxaquecas que têm aura, né? E há uma redução quando se fecha o forame oval. O problema é você indicar o fechamento do forame oval, procedimento de risco, procedimento invasivo, para enxaqueca. Agora, os pacientes que vão ser submetidos ao fechamento, tem um dado de procedimento que Eugênio que faz muito, é que mesmo quando fica o fluxo, o pequeno fluxo, aquilo é determinante na manutenção da enxaqueca. Então, pacientes que têm enxaqueca e onde se oclui através do transcatéter, tem que se ter cuidado para não ficar nenhum fluxo residual, porque o fluxo residual pode determinar. A etiologia da enxaqueca é controvertida, inclusive. Se fala mais em serotonina, mas tem gente que acha que é microbolha. Mas eu confesso que é uma situação ainda, para mim, determinante. Eu nunca indiquei o fechamento de FOP por enxaqueca. Tem que ser uma enxaqueca que limite muito, eu imagino, a vida do paciente para se partir para um procedimento invasivo e caro. Essa seria a minha opinião. Diga. Não, aproveitando que Carlos Antônio falou, os hemodinamicistas não gostam de fazer um teste de macrobolhas depois de implantada a prótese.
que às vezes passa um pouquinho, sabe, Carlos Antônio? E é normal, porque essas próteses são ela tem uma malhazinha, é uma redezinha aí, ainda pode passar alguma coisa, e depois de algum tempo, 3, 4 meses, até que haja a completa epitelização da prótese, e aí sim, aí não é para passar mais nada depois desse período. Dados se fala em cerca de 25% das próteses. O problema é que 25% às vezes persiste durante 2 anos, ou pelo menos essa foi a avaliação. E esses pacientes, mesmo com pequena passagem, a enxaqueca não passa. Então, quando tem enxaqueca, apertar o hemodinamo cisto. Tem outra pergunta aqui interessante, viu, Castilho? Eu acho que é a primeira pergunta, que é para Carlos Antônio, inclusive. Também? Já que ele está falando. É uma pergunta de Milton Miranda. Não, né, velho? Não é enxaqueca. Não. Eu acho uma pergunta interessante, a pergunta de Milton Miranda. Na pesquisa de forame oval pérvio, na suspeita de embolia paradoxal, o uso de soro fisiológico agitado com macrobolhas, quando é usado 1 ml de ar, isso não poderia causar uma embolia gasosa? Embolia gasosa? Sim. Não causa. Na verdade, existe algumas, principalmente os americanos, eles se preocupam um pouco mais, por exemplo, com CIA em uma passagem. Mas não causa. E, por exemplo, você tem um dado que é interessante. O Doppler transcraniano, que se utiliza a macrobolha, e você vai pegar a artéria do cérebro, é um método tão sensível quanto o eco transesofágico, e não há nenhuma contraindicação. O eco transesofágico é um pouco melhor, porque o Doppler transcraniano, ele não diagnostica, por exemplo, shunt pulmonar. E tem um trabalho antigo. O shunt pulmonar é o ecocardiograma, com a macrobolha. E a bolha que passa para o lado esquerdo, para quando se avalia com Doppler, ele não distingue se é intracavitário ou se é pulmonar. Certo. E tem um trabalho antigo, viu, Carlos Antônio, quando nós começamos já na década de 80 a fazer as macrobolhas, eles começaram a testar, né, o que poderia acontecer se haveria embolias gasosas. E eles começaram a fazer injeção de bolhas de ar, assim, em cães. E eles conseguiram matar o primeiro cão com 150 mililitros de ar. Então, provavelmente, 1 mililitro de ar não vai provocar nenhum tipo de alteração. Né? Acima de 100 ml é que é uma situação maior risco. 1 ml é muito pouco. 1 ml é muito pouco. Aqui tem uma pergunta que vai para o Dr. Carlos Antônio e vai para o Dr. Eugênio também. A outra é para o Dr. Eugênio específica, mas essa aqui tem uma para você, viu, Castilho? Tem? Ótimo. Aqui diz, Dr. Carlos, boa noite, a colega Priscila. Quais são as contraindicações para fechamento percutâneo de FOP? Acho que você já falou, né? Durante a aula de Eugênio, ele falou, né? Eugênio respondeu, acho. E agora tem uma para Eugênio específica, que também é da doutora Priscila. Boa noite, doutor Eugênio. Há risco de soltura do Amplatzer? Qualquer prótese, se ela não tiver um tamanho adequado, ela pode... Existe risco de embolização, é lógico. Mas é um risco muito pequeno. Eu acho que menos de 1%, se não me engano. Tem algumas séries que relatam em torno de 1,5% a 2%, mas é menos do que isso. Mas é um risco em potencial, sim. Principalmente se a prótese for inadequadamente escolhida, um tamanho inadequado, ou se deixar algum balanço exagerado do septo, isso pode provocar embolização, sim. Mas é baixo esse risco. Nós temos no começo, eu comecei a fazer procedimentos de fechamento de CIA, acho que foi no final da década de 90, quando praticamente começou o método lá em São Paulo. E obviamente que no começo, na curva de aprendizado, havia mais problemas, né? Eu tenho 2 casos de soltura. Uma foi um garoto de 22 anos, que tem uma ceia grande, muito grande inclusive, que foi fechada com um dispositivo da Amplatzer na época, às 4 da tarde, terminou o procedimento muito bem. O paciente foi lá para a UTI para fazer o controle e à 1 da manhã essa prótese soltou e entrou na artéria pulmonar. E provocou um choque cardiogênico porque ele
prácticamente entrou e obliterou a artéria pulmonar do paciente, teve que ser retirada por via cirúrgica. O cirurgião ficou um mês falando e mostrando aquela prótese para todo mundo, que ele tirou do paciente. Esse é um caso. E tem um outro caso de um paciente que soltou a prótese também, e ele ficou preso por um dos ganchinhos, das perninhas da prótese, ficou preso nas cordoalhas da válvula mitral. Ele só não saiu pela aorta porque ele enganchou na válvula mitral e ficou balançando entre a via de saída e a via de entrada do ventrículo esquerdo. Esses são os casos que eu me lembro. Tem um caso mais recente de uma moça também que ele colocou um Amplatzer e 6 meses depois ela continuava com sobrecarga de câmaras direitas, sinais de comunicação interatrial, e nós fizemos inclusive na escola o exame dela e tinha uma passagem amplíssima de fluxo pelos lados do Amplatzer. Ou seja, ela continuava com uma CIA, embora o Amplatzer estivesse colocado com uma grande mobilidade, então provavelmente ele estava balançando lá. São os casos que eu me recordo assim de ter tido algum problema. Mas é muito raro mesmo. E hoje, mais raro ainda, que o pessoal já está bem treinado nesse tipo. Eu acho que tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta agora. Uma pergunta aqui bem complexosinha, que é meio grande. Uma pergunta que vai dirigida aos dois. Diz que é uma paciente feminina de 88 anos, com doença arterial coronária prévia, diabética, com uma mielodisplasia, apresenta há 5 anos hipertensão arterial pulmonar de grau importante ao eco, leve dilatação e hipertrofia do ventrículo direito, com função sistólica do VD preservada ao repouso. Diz que realizou uma angiotomografia de tórax há 2 anos, que não evidenciou sinais de tromboembolismo pulmonar. Esse é para mim mesmo. Neste ano foi realizada uma ressonância magnética com leve dilatação do ventrículo direito, associada à disfunção sistólica global dessa cavidade. A função do VD pode estar subestimada ao eco? Pode. Sem dúvida, pode. Porém, o que provavelmente tem ocorrido é que ela tenha tido mesmo um tromboembolismo pulmonar que virou um tromboembolismo pulmonar crônico que não foi detectado na época pelos métodos de diagnóstico. Porque tanto a angiotomografia ou a tomografia pulmonar para detecção, ele vai pegar os ramos principais. E, eventualmente, essas embolias são mais periféricas. Às vezes, ele não consegue ver vasos de menor calibre. É a mesma coisa que ocorre com a hemodinâmica. O eco simplesmente também não consegue ver. O eco, já falei outro dia, né, que ele não é bom método para se fazer diagnóstico na forma crônica, na forma no qual o ventrículo direito está se adaptando. Então, o eco realmente pode falhar, né? Um eco normal, nós falamos, ele não faz diagnóstico de não existência de tromboembolismo pulmonar, não afasta tromboembolismo pulmonar. Assim como um eco com sobrecarga ventricular direita num paciente hemodinamicamente inestável, significa dizer que esse paciente tenha tromboembolismo pulmonar. Ele vai refletir apenas as alterações de função do ventrículo direito. Ele é um bom método para avaliar a função do ventrículo direito, mas se esse ventrículo direito estiver adaptado, pode ser que ele não manifeste essas alterações. Nós estamos realizando um trabalho, inclusive Carlos Antônio está participando desse trabalho, o Eugênio também, sobre hipertensão pulmonar grave em pacientes com esquistossomose, e tentando esclarecer o que acontece com o remodelamento do ventrículo direito. O ventrículo direito é totalmente diferente ao ventrículo esquerdo, que é um ventrículo de volume com paredes finas. Ou seja, ele já trabalha num regime de estresse parietal elevado. Então, quando nós sobrecarregamos em pressão esse ventrículo, em volume não tem problema. A CIA ela passa muito tempo assintomática, porque ele é mais ou menos adaptado para a sobrecarga volumétrica, mas sobrecarga pressórica é terrível para o ventrículo direito. E ele tem que se adaptar. Se for um tromboembolismo pulmonar, uma fase aguda, ele é incapaz de levar a pressão a mais do que 60 milímetros de mercúrio. Esse é um dos critérios que se usa para diagnosticar TEP agudo. Mas se ele se remodela, ou seja, se ele começa a se hipertrofiar, ele tem 2 caminhos. Ou ele se hipertrofia numa hipertrofia excêntrica, ou
seja, ele se dilata e aumenta a espessura das paredes, o que é muito ruim para o ventrículo direito, e aí ele se descompensa, e aí o eco faz o diagnóstico muito fácil dessa descompensação, ou pelo contrário, ele se remodela de forma concêntrica, ou seja, ele aumenta a espessura das paredes sem grande dilatação da cavidade. O que faz esse remodelamento concêntrico? Ele aumenta o estresse, ele diminui, aliás, o estresse parietal sistólico do seu ventrículo direito e ele se acomoda melhor a essa situação. E como que nós medimos? Estamos medindo isso aí. Utilizamos um critério que se usa para o ventrículo esquerdo, que é a espessura relativa do ventrículo direito. Como que nós fazemos? Pegamos a espessura da parede lateral do ventrículo direito, aquela que nós obtemos da posição subcostal, e dividimos pelo diâmetro basal desse ventrículo direito. Essa relação normal entre a espessura, uma vez só a espessura, não é como no ventrículo esquerdo que multiplicamos por 2. Espessura do ventrículo direito, uma vez dividido pelo diâmetro basal do ventrículo direito, em condições normais, ele tem uma relação por volta de 0,16. Num paciente com hipertensão pulmonar, essa relação tem que ser superior a 0,22 para indicar que esse ventrículo está bem adaptado. Um ventrículo direito com hipertensão pulmonar, se ele não tiver uma adaptação com uma hipertrofia concêntrica, um remodelamento concêntrico, uma espessura relativa das paredes acima de 0,22, provavelmente ele vai ter uma evolução muito pior do que um paciente melhor adaptado. Então, o ventrículo direito é um problema ainda, exatamente porque ele não se adapta da mesma forma que o ventrículo esquerdo, e às vezes, quando ele está mais adaptado, às vezes dá a impressão de que esse ventrículo direito parece estar do ponto de vista de função normal. E nós temos visto isso em pacientes que usam sildenafil, por exemplo. Nós temos séries de pacientes com hipertensão pulmonar severa, com exames feitos antes e após a utilização de sildenafil, e nós vemos que há uma adaptação desse ventrículo direito. Um grande número, nem todos, mas um grande número desses pacientes se adaptam com remodelamento concêntrico. Então, eu acho que ventrículo direito é difícil. E o eco, assim, especificamente no tromboembolismo pulmonar, não é um método tão bom para você fechar diagnóstico. Eu acho que para fechar diagnóstico, a ressonância é muito boa, certo? E a angiografia tomográfica é muito melhor ainda. Não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que sim. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Carlos Antônio, Eugênio, com relação a isso aí? Não, você já deu uma aula sobre isso aí na sua resposta. Já. Tem mais uma pergunta. E essa vai para o nosso especialista em Valsalva aqui. Dr. Luiz Macluf Júnior pergunta: qual a manobra de Valsalva mais efetiva? Essa pergunta é boa, de ordem prática é boa. Inicialmente, nós fazíamos só com tosse, por isso que o paciente tem que estar acordado. Atualmente, principalmente depois dos casos que a gente teve de falso negativo, né, e que ou seja, só com o ecotransesofágico, porque a gente percebeu que mesmo com... O grande problema é o gradiente de pressão que existe. Às vezes, quando tem um gradiente grande da esquerda, o lado esquerdo para o lado direito, você não consegue inverter. E aí o ecotransesofágico é essencial, que é quem vai dar o diagnóstico. O ecotransetorácico, normalmente, a gente não consegue fazer o diagnóstico de forama naval permeável, haja vista 25% da população, em média, tem forama naval. E quando a gente faz eco, a gente não encontra esse diagnóstico com frequência com o ecotransetorácico, né? Não é o nosso dia a dia. Atualmente, nós fazemos a associação da tosse com compressão no hipocôndrio direito da veia cava. Mas pedimos ao paciente para tossir. Na verdade, nós fazemos as duas simultaneamente. Ele tosse e nós comprimimos o hipocôndrio direito para a compressão da cava, que é outra manobra apregoada. A gente não faz um ou outro, a gente tem feito as duas. Nós fizemos, inclusive, Carlos, lembras? Aquela paciente, nós fizemos uma aula sobre microbolhas e tínhamos uma paciente que tinha FOP. Isso. Que no exame normal, né, de macrobolhas, né, de soro agitado, não passava nada.
não passou nada. E quando foi feito a tosse associada com pressão abdominal, houve uma passagem nítida de bolhas. Isso. De um lado para outro, né? Na agora, paciente, nós superficializamos um pouco, a gente sedava um pouco mais. Exato. Aí pediu para ela tossir com mais força, com mais vontade, com mais força. Exato. E aí passou, e passou muito, né? Era um chante grande. E tem um guideline antigo que fala de manobra de Valsalva, que diz que tem que ser uma manobra de Valsalva com um aumento da pressão intratorácica superior a 30 milímetros de mercúrio e mantida durante pelo menos 10 segundos. Isso que diz o guideline, né? Nem sempre é possível paciente com um eco transesofágico você manter durante 10 segundos. Então, aí a compressão abdominal realmente e a tosse, eles podem ajudar bastante, né? A minha preocupação com isso é porque atualmente você tem uma tendência no eco transesofágico, principalmente, de sedar muito o paciente por conforto do paciente. E isso pode limitar muito a manobra de Valsalva e você vai ter um falso negativo, principalmente nos FOPs pequenininhos. Então precisa, talvez, fazer uma sedação menor ou até não sedar. Só sedação local, né, de orofaringe com anestésia. O paciente sai com um pouco de raiva, mas normalmente com 7 dias passa. Tem alguma palavra aí, Eugênio, para comentar? Algum comentário não, nada, não. Em relação a isso? Então, as perguntas terminaram. Eu acho que já dado o avançado da hora, já estamos a mais de 1 hora, né? Aí no ar, inédito. Essa aí foi boa, né? Teve bastantes perguntas. Eu acho que podemos encerrar por aqui. O que vocês acham? Tudo bem. Então, boa noite, doutor Eugênio. Boa noite, doutor Carlos. Obrigado a todos. Boa noite, Castilho. Obrigado. E principalmente, muito obrigado ao pessoal que está nos ouvindo, ao pessoal que assistiu a toda a nossa jornada de ecocardiografia. Foram, na verdade, 4, né? Finais de 4 semanas. Foi bastante pesado. Nós estamos programando agora para a segunda semana de junho, uma um pouquinho mais curta, que vai ser com uma professora da nossa escola, a doutora Mariana Carvalho, junto com o doutor Dejair, vão discutir a comunicação interatrial. A comunicação interatrial, por que escolhemos esse tema? Porque é uma das cardiopatias congênitas mais frequentes, tanto na criança como no adulto. Então, ele pode ser de interesse tanto para cardiologistas pediátricos como para cardiologistas ecocardiografistas gerais, né, que geralmente, quase com certeza, eles vão ver alguma vez, ou muitas vezes, comunicações interatrial, e eles precisam fazer esse diagnóstico. Então, dia 10, está programado uma live, certo? Vai ser um dia só, não vão ser 3 dias, e vamos dar continuidade, né, nessa época de pandemia, vamos dar continuidade às nossas atividades na internet, esperando, né, a oportunidade de poder retomar, né, as atividades da escola. Espero que seja breve. Estamos todos com saudades. Daqui a pouco vou ter que colocar um grampo no cabelo, porque eu preciso ir no barbeiro, né? Eu estou olhando, meus amigos estão todos ficando cabeludos, né? Pois é, não é um problema. Não, eu arrisquei. Não, Eugênio cortou o cabelo. Mas, 2 vezes já. Na segunda tesourada eu desisti. Aqui ninguém quer cortar o meu, porque é muito difícil, né? Aqui em casa eu já pedi para cortar, mas não querem. Tá? Então, gente, muito obrigado por tudo, muito obrigado a vocês pela participação. Eu agradeço. Muito obrigado aos ouvintes, e será então até daqui a 2 semanas, quando nós reiniciamos as atividades com as lives. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. E até. Boa noite, obrigado.